Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje eu trouxe aqui alguns mapas, alguns conteúdos para a gente falar um pouquinho do que é um jogo de exploração urbana. Então eu trouxe aqui o mapa de Baldur's Gate, foi uma das primeiras experiências que eu tive num jogo que eu vou chamar aqui de City Crawl. A tradução seria talvez um jogo urbano. O crawl nessa pegada vem de exploração, né? Então seria uma exploração urbana, alguma coisa assim, assim como o Hexcrawl é uma exploração de hexágonos. E eu, como jogador, joguei aventuras urbanas interconectadas. A gente participava de guildas na cidade de Baldur's Gate. Mas eu, como mestre, já tive experiência de propor esse tipo de jogo, por exemplo, na cidade de Tyr, no cenário de Dark Sun, cidade desértica. Já tive essa experiência lá. Numa vez que eu estava mestrando uma mega dungeon, uma cidadela anã, a gente também jogou um período de exploração nessa cidade. Então, de uma forma geral, vem o conceito, né? O que é um city crawl? O primeiro passo que eu gosto de pensar quando eu vou propor esse tipo de jogo é, na minha cabeça, tudo é uma dungeon. Tudo é dungeon. Se você estiver andando por um pântano, viajando pelo deserto, numa cidade, qualquer lugar, você tem castelo, assim como castelo, templo, caverna natural, mina, tudo isso é dungeon. A cidade também é uma dungeon. Na minha cabeça funciona assim: uma cidade também é uma dungeon. Então, se a gente pensa na cidade como uma dungeon, então a estratégia é pensar como dungeon, você começa a estruturar as possibilidades de interação, de eventos, o que acontece na cidade, como se você estivesse pensando na hora de fazer uma gestão num jogo dentro de uma dungeon. Então, e isso funciona bem. A principal diferença para mim é assim: por exemplo, eu mestrando Arcaia, eu mestro Arcaia para os meus amigos, a galera sai da cidade de Valeste, vai até o Canyon de Arcaia, né, as cavernas proibidas de Arcaia, retornam. Então tem essa viagem com riscos de acontecimento e a exploração vem lá na dungeon. Essa é a sacada. Mas quando você está dentro da cidade, quando o jogo vai acontecer de maneira urbana, e eu trouxe aqui como exemplo a cidade de Porto Nyanzaru, eu tive uma experiência também de mestrar um período de City Crawl na quinta edição do Dungeons and Dragons, D&D 5e, em Porto Nyanzaru, e todas essas interações elas acontecem onde você mora. A diferença é que não tem essa viagem até um local, fazer aventura e voltar. Tá tudo interagindo ali. Então, quais são as dicas que eu busco como referência para eu fazer essa gestão? A primeira delas que eu gosto de pensar é quem são as lideranças. O que tem nessa região urbana que faz diferença para criar toda essa conexão. De repente você tem líderes religiosos, você tem os príncipes mercantes, você tem de repente aquela área de submundo, né, as guildas. Essas guildas interagem, elas têm conflito, têm adversários. E todos esses micropontos vão gerando possibilidades de conflitos. Conflitos por poder, conflitos por espaço, conflitos por influência. Esses conflitos são ganchos muito legais, porque eles vão gerando dentro dessa cidade sub-regiões, e essas sub-regiões são ganchos. Então, quais são os possíveis ganchos? E é a partir de entender isso, por isso que eu acho que para mestrar Mega Dungeon, para mestrar City Crawl, é importante você entender todo o fluxo do bioma, e aí o jogo funciona bem, na minha opinião, como um sandbox. Porque a partir das interações dos jogadores é que nesse sandbox, né, os jogadores começam a fazer uma aliança com alguém, um conflito com alguém, um pepino aqui, um outro ali. É a partir dessas interações que o jogo vai ganhando cara, o jogo vai sendo colorido e ele vai se tornando único da mesa, porque ele é fluxo, ele é fruto do que acontece no jogo, né? Essa experiência é única. Mas aí tem outras coisas que você pode pensar. Você pode pensar em eventos. A cidade não é estático, não pode ser estático. De repente tem a família de um príncipe chegando, um casamento, eventos festivos, comemoração a alguma divindade, feriados sagrados, e tudo isso vai gerando gatilhos, vai gerando possibilidades de gancho para interações dos jogadores. E é isso que vai colorir o seu jogo. Pensa nos eventos. Eu gosto muito de organizar o calendário daquela região, o que acontece de vez em quando.
Para isso, eu vou dar um exemplo numa experiência que eu tô tendo como jogador há quase um ano, desde que começou a pandemia. A gente começou a jogar em Lankmar, dentro de uma experiência de um city crawl, no fantástico cenário do Fritz Lieber, com o DCC Lankmar, o módulo. Eu falo um pouco dele aqui e eu vou mostrar um pouquinho no Roll20 para vocês como é. E só para citar o exemplo, ó, esse aqui é o grande mapa de Lankmar que a gente suportou no Roll20. Ele tá aqui, eu tô mostrando para vocês. Olha aqui embaixo, ele tem aqui na legenda, ó, Lankmar, tá vendo? E esse é o mapa original, ele tem as diversas entradas da cidade, tá vendo? O Endgate, o portão principal, o Grand Gate. Aí tem aqui, ó, o Grain Gate, são vários portões. Se você pegar aqui no lado esquerdo dessa mega cidade, né, desse bioma urbano gigantesco, ele tem aqui a região das docas, tá vendo? Vários subpontos de docas que tem aqui comerciais. Aí se você der um zoom, ó, você vai entrando mais no sentimento da cidade, olha só. Aí tem aqui em cima a região dos nobres, olha só, o Palácio Arco-Íris, né, o Rainbow Palace. Aí as docas reais estão aqui em cima, estão vendo? Isso aqui é a área lateral, ele tem outros portões na margem direita aqui, ó, olha lá. Ele tem outros acessos de portões. E aqui dentro tudo são vielas, são ruas. E cada uma tem a sua sublocalidade. Então aqui é uma região mais nobre, com casarões. Você vê que os quarteirões são maiores. E tem áreas que são bem. As áreas aqui próximas da doca, ó, é praticamente favela. São barracos, tá vendo? Tudo empilhado um em cima do outro. Confusões que acontecem numa cidade, numa mega cidade urbana. Como eu mostrei aquela vez no Roll20, esse aqui, ó, a Praça dos Prazeres Obscuros. É uma região que a gente jogou na última aventura, a gente fez algumas interações próximas aqui, então isso tudo vai interagindo dentro desse grande bioma. Mas do jeito que eu estou mostrando para vocês, a gente está vendo de cima. É como se a gente fosse um passarinho olhando essa mega cidade, esse bioma urbano vivo lá de cima. E no sentimento de um city crawl, e isso vale também para um dungeon crawl, para um hex crawl, né? Nesse tipo de sentimento, quando você vai jogar a experiência de aventura urbana, eu acho mais legal, ao invés de você mostrar esse mapa de cima, tudo bem que se os personagens dos jogadores tiverem um acesso ao mapa, tudo bem você mostrar o mapa do jogo, eles tiveram dentro do jogo um acesso ao mapa da cidade. Mas quando eles estiverem correndo pelas vielas, correndo pelos corredores, se você estiver olhando de cima, olha só, imagina que aqui você está correndo nessa rua, por exemplo. E aí você está vindo daqui, correndo aqui de cima. Se você está olhando o mapa de cima, a sua perspectiva é rapidamente ver possíveis acessos. Eu posso entrar aqui, eu posso entrar ali, aqui tem uma viela. Você começa a ver dentro aqui se tem passagens, não tem, porque a sua visão está de cima, né? Ah, eu sei que aqui tem um pequeno corredor, né? Uma pequena galeria. Será que você lá dentro, da primeira pessoa, tem esse tipo de visão? Então, esse tipo de experiência que eu tenho explorado mais, da gente evitar em jogos de exploração, seja de cidade, seja em ermos, a gente olhar de cima como se fosse um passarinho, que vale também para o grid, né? Eu já falei isso aqui no Combate Full e vale também para esse tipo de experiência. Então eu gosto mais de explorar desse jeito que eu vou mostrar para vocês. É você pensar que você não tem essa dinâmica de cima, você está vendo de dentro, você está vivendo dentro desse bioma, nessas vielas, pontes que passam sobre você, numa área suja, num submundo, num templo, de repente tem uma igreja do outro lado, e isso vai gerando uma série de interações. De repente você foi numa missão que era roubar o tesouro lá de um nobre, e aí você foi lá interagir numa festa com esse nobre. Eu mestrei essa aventura, uma proposta de aventura assim, num evento, onde você tinha que ir lá invadir. E de repente, no meio da missão, olha que coisa que acontece. Você está no meio da aventura, você foi lá roubar um tesouro desse nobre, e aí acabou gerando um conflito e você teve que matar esse guarda. Só que esse guarda que você acabou tendo que matar, o grupo interagiu, o guarda acabou morrendo. Ele, na verdade, ele era membro de uma guilda de ladrões que estava ali vigiando os andamentos desse nobre, que era um antagonista naquela guilda. Isso acontece muito num jogo City Crawl, porque você está dentro da cidade, você está vivendo aonde você se aventura, e essas subinterações acontecem muito. Aí de repente você arruma uma treta com uma guilda
que não tinha nada a ver com você, porque você acabou tendo que ou encantar, ou subjugar, ou matar aquele guarda que era membro da guilda. E aí as aventuras começam a se interconectar, porque você tá fazendo uma missão, mas você tá sofrendo consequência da outra e começa a gerar um monte de interação, um monte de gente te perseguindo. Sabe o que que me lembra? Eu não sei se todo mundo vai lembrar disso, mas no meu tempo, em outros tempos, eu jogava GTA e essa aqui é a imagem original do GTA. E essa aqui, né, o que eu jogava olhando de cima, se você olhar bem, no jogo você tinha exatamente esse tipo de pegada. Você interagia com uma guilda, interagia com outra, fazia uma missão aqui, uma ali, e às vezes dava merda. Então vou mostrar aqui um exemplo. Deu uma merda, você atropelou um guarda, bateu com o carro. Olha aqui em cima a cabecinha dos policiais. Isso é sinal de alerta. Significa que você está sendo perseguido. Rola muito isso em CD Crawl. Porque você interage com uma guilda, de repente com um culto religioso, de repente com um nobre, e aí o nobre paga mercenário para atrás e, cara, começa a criar uma confusão tão grande que em alguns casos, no nosso caso em Lankman, a gente tem que dar no pé. A gente tem que sair, por exemplo, ir para Ilfmar, ou ir para outras regiões das 8 cidades, passar um tempo fora, deixar a poeira baixar, deixar esse sinal de alerta baixar, para depois pensar em voltar. No meu caso, eu cheguei inclusive, eu jogo com uma feiticeira, eu cheguei inclusive a raspar a cabeça, ela cortou a cabeça, raspou a cabeça toda, ela teve um problema de corrupção no feitiço na mão, então a gente começa a pensar em disfarce, em interações. Cara, é muito, muito, muito diferente essa experiência. Então, em cima disso, eu vou trazer algumas dicas, né? Quais são as principais dicas se você quer pegar um módulo de aventura urbana e ter essa experiência como Fafnir de Grey Mouser do Fritz Lieber? Se você quer ter uma experiência nessa pegada de aventura dentro de um bioma urbano, o que que eu faria, o que que eu busco fazer quando eu vou montar isso? O primeiro passo é dominar bem o bioma. Saber que as guildas mandam ali, que organizações tem, como é que é a nobreza, como é que funciona o comércio. Isso tem que estar muito claro para o mestre do jogo, para ele dominar bem isso e, inclusive, pensar nos eventos. Os eventos são gatilhos muito importantes, de momentos de feira, os períodos sazonais, né? Verão, inverno, como que a cidade se comporta nesse período, como é que se veste, que tipo de festa tem ali, porque quando você domina isso bem, a interação dos jogadores e a ação dos jogadores começa a fazer todo sentido ali dentro. E o jogo ele é impulsionado pela consequência do que eles fazem. O jogo é isso, ele precisa de agência plena. Porque quando o jogador tem agência, o que eu quero dizer com isso? Se ele arrumar uma treta com um segurança de uma taberna e matar esse segurança, o fluxo da aventura vai ser a partir daquilo. O que o taberneiro vai fazer? A cabeça deles vai a prêmio? Alguém viu? Alguém não viu? Alguém conhecia eles? E isso vai alimentando um jogo numa pegada sandbox. Para mim, isso é um bom CD Crawl, no meu modo de pensar. E isso funciona de uma forma com um jogo ágil, né? O jogo tem que ser ágil, tem que ser fluido, colore o teatro da mente, e é esse tipo de coisa que tem funcionado pra gente. Mas, se você gostou, se você não gostou, se você quer acrescentar alguma coisa, se inscreva no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo. O grande objetivo desse tipo de vídeo é trocar XP. Então comenta aí o que eu não falei, o que faltou, ou gostou, não gostou, o que você tem a acrescentar. É isso. A ideia, o grande objetivo é a nossa troca de XP. Um abraço e até o próximo vídeo.